tarde, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que, conversando aí com a Faculdade de Arquitetura, quando soube da homenagem ao professor Diógenes Rebouças, que essa escola propôs que fizesse parte dessa justa homenagem, principalmente pelo grande arquiteto que foi o professor Diógenes, dentre outras atribuições, e foi o projetista desse prédio, na qual temos muito orgulho desse prédio, pela funcionabilidade desse prédio. Esse prédio é um prédio que, todos esses períodos, e ele é apenas um de 4 prédios do complexo da Escola Politécnica, e a grande vantagem é que é um prédio que a gente tem um conforto térmico, um pensamento, quer dizer, ele soube aproveitar a topografia desse local para aproveitar esse prédio, onde tem uma ventilação cruzada, que a gente não precisa usar tanto ar-condicionado, e a gente continua com esse pensamento até hoje, diminuindo o custo de energia elétrica, tentando fazer uma estrutura mais racional. E a beleza plástica também no prédio. Eu particularmente gosto muito desse prédio, acho muito bonito, principalmente essa parte aqui antiga, biblioteca, nessa escada aí desse detalhe, a gente vê a mão de Diógenes aqui em diversos projetos dessa escola. Como foi programado aí pela organização, nós temos hoje um debate, falando sobre Diógenes urbanista, onde teremos 4 apresentações. A primeira da professora Ana Fernandes, que é professora da Faculdade de Arquitetura e ex-diretora também, não é professora da Faculdade de Arquitetura e foi ex-diretora, corrigindo, daquela unidade, e nos últimos anos organizou o evento, o acervo da EPUX, um trabalho brilhante que foi desenvolvido por Diógenes em equipe. Depois teremos uma palestra do professor Eliodoro, professor titular da Faculdade de Arquitetura e ex-diretor da Faculdade de Arquitetura também. Ele foi colaborador de Diógenes em diversos projetos, dentre os quais o Complexo Esportivo da Fonte Nova, a ampliação da Fonte Nova. Posteriormente teremos o Lourenço Prado Valadares, que é titular do escritório Prado Valadares, foi colega de Diógenes, professor também e parceiro em diversos projetos, dentre eles a reforma do Hotel da Bahia e o Paço do Saldanha. E por último teremos o Ronan Caires de Brito, sobrinho do professor Diógenes Rebouças, foi colaborador quando estudava também arquitetura e hoje é professor do Instituto de Biologia, que também fará a apresentação. Então eu queria convidar inicialmente a professora Ana Fernandes para fazer a sua apresentação e depois será seguido de debates. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Eu queria agradecer muito esse convite que me foi feito por Nivaldo e toda a comissão organizadora dessa homenagem ao professor Diógenes Rebouças. Acho extremamente importante essa iniciativa no sentido de não só rememorar a importância que teve o professor Diógenes e o arquiteto Diógenes Rebouças na cidade, no estado e no país, mas também para recuperar, a meu ver, alguns valores, alguns princípios que guiavam a sua prática e que são extremamente importantes, a meu ver, hoje, de serem retomados, recuperados, debatidos, particularmente com a nova geração, essas carinhas tão novinhas que hoje frequentam a universidade, num período muito conturbado da nossa história urbana, da nossa história urbanística, da nossa história social. Então, eu queria dizer que, infelizmente, eu nunca fui aluna do professor Diógenes Rebouças. Meu curso de arquitetura e urbanismo foi feito em outro estado, foi feito em São Paulo. Quando eu cheguei em Salvador, o professor Diógenes já tinha se aposentado. E então o meu contato com ele foi um contato muito episódico. Eu encontrei acho que umas 3 ou 4 vezes. E aí me foi dada a encomenda de pensar Diógenes Rebouças urbanista, que é algo também que eu nunca fiz. Eu nunca tinha parado para pensar no Diógenes Rebouças urbanista, embora acho que tenha algumas experiências urbanísticas que nos vinculam imediatamente a Diógenes Rebouças, como é o caso da antiga Fonte Nova, como é o caso da Avenida Centenário, como é o caso da Avenida Contorno, que imediatamente nos tomam de assalto no caso da Fonte Nova, nos tomava de assalto, pela
importância da obra pela relação com a paisagem, pela delicadeza do descortínio de horizontes que essas obras sempre nos oferecem. Então, eu fiquei pensando, bom, eu tenho estudado o EPUCS, né, aquele escritório do Plano de Urbanismo da cidade de Salvador, que se desenvolveu aqui entre 42 e 47. Há controvérsias, Nivaldo acha que vai um pouco mais para frente, mas, enfim, é essa grande experiência dos anos 40 em Salvador, que não só, digamos, a gente poderia dizer que funda o urbanismo enquanto prática profissional, mas enquanto campo de conceituação de intervenção na cidade, né, dirigido, coordenado por Mário Leal Ferreira, um engenheiro de Santo Amaro, professor da Universidade do Brasil, na época, tanto da Escola de Belas Artes quanto da Escola de Engenharia, e de quem Diógenes Rebouças foi o grande colaborador, né? Desde o início do EPUCS, Diógenes já trabalhava com Mário Leal, e eles foram, então, parceiros bastante intensos em todo esse processo. E aí eu fiquei me perguntando, bom, mas além dessa experiência de passar pela Centenário, de passar pela Contorno, de conhecer a antiga Fonte Nova, além dessa vivência profícua, né, que ele teve com Mário Leal, o que será que ele pensava sobre a cidade, né? E aí eu fui olhar de perto, e é uma coisa muito simples o que eu vou fazer, um texto que ele publicou junto com Admar Guimarães, em 49, por ocasião dos 400 anos de Salvador, do quarto centenário de Salvador, e que também significava uma justificativa do primeiro Código de Urbanismo da cidade, o Decreto-Lei 701 de 48. E eu fiquei me perguntando, bom, com que olhos Diógenes e Admar, porque aí também é difícil separar o que um via e o que o outro via, mas com que olhos eles olhavam a cidade 2 anos depois da morte de Mário Leal Ferreira, né? Mário Leal tinha morrido em 47, e em 49 esse texto sai publicado. E aí, acho que uma coisa importante, que, claro, né, merece aprofundamento, merece trabalho em arquivo, merece uma série de estudos a mais a serem feitos em profundidade, mas acho que sobressai a importância do pensamento de Mário Leal Ferreira na formação urbanística desses dois autores, e que as contribuições dos dois parecem ser de pequenas adições, algumas vezes de subtrações, mais do que de uma reformulação mais profunda, digamos assim, inclusive pelo período, né? Quer dizer, 2 anos é muito pouco tempo para a gente poder reformular na totalidade algo que consistente na sua proposição. Aí acho que isso também, estudos, né, do desenvolvimento do pensamento urbanístico de Diógenes a partir dos anos 50, eu acho que vai ser algo também extremamente importante para poder cotejar com esse texto, então, do final dos anos 40. E aí, o que me parece é que tanto os princípios, o método e o modelo de organização da cidade seguem Mário Leal Ferreira na sua essência, né? Algumas modulações e inflexões podem ser perseguidas e, sobretudo, construídas, mas talvez a gente pudesse dizer que são 3 as grandes tônicas desse texto. O primeiro é o princípio do planejamento e da coordenação, como algo extremamente importante para se pensar a cidade. O segundo é o compromisso com o público. E o terceiro é a relevância da topografia, a relevância da topografia na definição do modelo físico esse que também vai ser construído a partir da conjugação entre a ideia de zoneamento, que é uma ideia estática em geral, e a ideia de forças centrípetas e centrífugas na estruturação da cidade. Então, acho que esses 3 pontos são os 3 pontos basilares do pensamento de Mário Leal Ferreira. Mário Leal Ferreira, quem é estudante da Politécnica aqui?
sim. De onde vocês são? Você, Diababy, claro. Claro. Eliodoro é estudante da Politécnica? Pré-vestibular. Aqui, pronto. E vocês são estudantes de onde? Ah, de arquitetura. Vocês também. Ah, muito bom. Mas Diógenes estudou aqui, né? Mário Léo Ferreira estudou aqui, depois ele se formou no Rio de Janeiro, mas enfim, então a Escola Politécnica precisava estar aqui também. Vamos fazer uma mobilização dos estudantes de engenharia para sensibilizá-los para a cidade. Então, assim, esses 3 pontos que Mário Leal defendia nos vários textos que ele escreve ao longo do tempo, em termos do princípio do planejamento e da coordenação, ele pregava, e o texto do Diógenes e do Adimar vai reforçar isso, a necessidade de estudos gerais de ordem filosófica e um grande esboço do desenvolvimento integral da cidade, né? Então, existe uma abordagem da cidade, que é uma abordagem da cidade enquanto complexidade, enquanto abrangência da ação sobre o espaço, e que só depois desse início de compreensão é que você vai imaginar normas que possam dirigir o desenvolvimento da cidade. Ou seja, o princípio de ação é que os projetos devem ser coerentes entre si e subordinados à ideia do plano. Então, assim, se a gente pensar o que está acontecendo na nossa cidade hoje, né, é exatamente o oposto disso, né? É o projeto que vale por si, independentemente de qualquer pressuposição de plano, né? Então, são 2 períodos muito distintos, né, em termos das abordagens e do pensamento sobre a cidade. Então, aqui a gente tem uma ideia de que é possível formular uma compreensão de desenvolvimento urbano que agregue valor uns aos outros, uns projetos aos outros, e não simplesmente que cada fragmento seja pensado de forma independente. E aí vem uma afirmação que eu imagino que seja uma contribuição particular do Diógenes Rebouças, quando diz assim no texto que para os problemas-chave, para as questões principais da cidade, é necessário fazer não só diretrizes gerais, mas quase um anteprojeto, pois se você não tem minimamente formatada essa questão, ela corre o risco de inviabilizar todas as outras recomendações, né? Então, essa ideia de que em algumas questões-chave é necessário chegar a uma precisão quase de anteprojeto, me parece que é uma derivação já do pensamento, né, propositivo e projetual de Diógenes sobre a cidade. Depois, a segunda questão, que é o compromisso com o público, e que decorre desses princípios, é que o desenvolvimento das cidades não pode estar à mercê dos proprietários de terrenos, pois o crescimento da cidade depende de relações de dependência entre espaços na formação de uma unidade completa e acabada. E, nesse sentido, entra também o papel do município como aquele que deve prover serviços públicos. Ou seja, nesse crescimento coordenado, o papel do município provendo água, sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem, de transportes, etc., é fundamental para que essa unidade de cidade ela possa, então, ser pensada, ser concebida e, mais do que isso, ser executada. Então, de novo, só para fazer um contraponto, né, essa questão, o desenvolvimento das cidades não pode estar à mercê dos proprietários de terrenos. Vamos pensar paralela, não precisa pensar muito, é só olhar, né? Na verdade, aquilo é um pouco o esgarçamento total, né, de toda a ideia de coordenação, porque, na verdade, né, todo o processo de regulação daquele espaço, ele acaba sendo submetido a esses interesses mais imediatos da propriedade fundiária. Daí, então, deriva uma crítica aos vazios urbanos, né, que eles vão dizer que, então,
se não tem esse processo de coordenação entre projetos e submissão da propriedade privada ao interesse público, o que você vai ter é uma cidade fragmentada, é uma cidade com grandes densidades ali, depois com áreas praticamente rurais no centro, depois outras nucleações urbanas, né? Então, essa crítica aos vazios e aos grandes percursos na época que os bondes tinham que fazer para poder exatamente fazer a ligação entre essas nucleações. E outro elemento importante disso é que essa articulação das áreas das vizinhanças, ela não prescinde, ou seja, ela tem que ser acompanhada do planejamento da área em si, né? Quer dizer, não é apenas a articulação entre áreas, mas a área em si ela deve ser objeto também de um projeto, de um planejamento consistente. A impressão que eu tenho é que nessas derivações de uma leitura mais física da cidade, é que uma contribuição do Diógenes também parece mais presente, embora, para se afirmar isso de fato, haveria que cotejar os textos do Mário Leal Ferreira com esse texto do Diógenes e do Adhemar, né, para a gente ter isso com um pouco mais de delicadeza. Então, uma outra questão extremamente importante que o Mário Leal defendeu muito nos anos 40 é a doação de áreas públicas nos grandes loteamentos, nos loteamentos médios, é a doação de áreas públicas para a municipalidade, né? Coisa que no Brasil só veio a ser regulamentada em 79 com a 6766, eu confundo com a outra de licitação, com a 6766, mas que já nos anos 40, né, a partir do Estado Novo, você tem uma grande discussão de que o Estado deveria ser o gestor principal, digamos assim, das áreas públicas, e que nos loteamentos a área de ruas, a área de avenidas, a área de praças e, posteriormente, áreas institucionais, creches, postos de saúde, etc., deveriam ser doadas à Prefeitura, e a Prefeitura, então, passa a ter a posse dessas áreas. E uma coisa também interessante é que eles exploram a ideia de que, a partir desse processo da responsabilização do poder público, é que o município poderia montar, digamos, um banco de terras, né, que significa que o município compra terras, que é uma ideia que depois, nos anos 70, ela vai adquirir também algum vigor, para poder desenvolver projetos de interesse público. Por exemplo, habitação de interesse social, né? Qual é a grande questão da produção de habitação de interesse social nas cidades brasileiras hoje? É que o custo da terra é muito alto. Então, para você fazer habitação de interesse social na Centenário, em geral, o raciocínio econômico diz que é inviável porque o custo da terra é muito alto, né? Na medida em que a Prefeitura dispusesse e pudesse disponibilizar terra pública para isso, a gente já teria uma queda bastante significativa no custo dessas habitações. Passando para hoje, 62 áreas públicas estão sendo desafetadas pelo município e vão ser leiloadas, né, num processo de leilão de quem dá mais, etc., que há uma questão de se perguntar onde mesmo está o interesse público de fazer este processo, tal qual ele vem sendo feito, não obedece à lei orgânica do município, não obedece aos processos de desafetação como previstos, não explicita o tipo de uso que vai ser feito daquilo, não explicita como os recursos serão utilizados, ou seja, né, a famosa caixa preta. Então, nessa questão dos princípios, é algo dos princípios e do método, né, de planejamento, é algo extremamente importante que eles reafirmam ao longo desse texto e que, como eu já disse, grande parte havia sido formulada por Mário Leal Ferreira, muitas vezes já em 45 e 44, ou mesmo na proposta que ele faz ao município em 42, de elaboração do plano. E, no terceiro lugar, a questão da topografia, das forças concorrentes, de centralização e descentralização,
acho que tem uma coisa extremamente importante, né? Eu, num determinado momento, cheguei a pensar que seria possível desenvolver uma ideia como Escola Baiana da Paisagem, em função dessa relação muito forte com a topografia, né? Que era muito cultivada tanto por Diógenes Rebouças quanto por Mário Leal Ferreira, e que eram, por isso que eu achava importante os engenheiros estarem aqui hoje, sabe, meu querido diretor, que era uma questão extremamente relevante na formação de um engenheiro e na formação de um agrônomo, né? O que não necessariamente era corriqueiro. Então, assim, um dos primeiros elementos que conformam essa ação do Diógenes junto com o Mário Leal, mas com iniciativa do Diógenes, é a questão da localização da Fonte Nova, né? Que era uma história que ele contava muito, que eu tive a felicidade de poder ouvir, mas que ele contava como foi possível mudar a localização da Fonte Nova, né, a partir de uma leitura de uma precisão urbanística fantástica, né? Porque o lugar onde a Fonte Nova seria construída, que era no final da ladeira do Pepino, isso, como o próprio Diógenes diz, atravancaria completamente um dos principais sentidos de deslocamento na cidade, que são os vales, né? Então, com isso, bom, a Fonte Nova muda para o outro lado, onde ela fica lateralmente a esse vale, né, com uma ampla visão, inclusive, sobre o vale. Mas nessa conversa, é curioso perceber que tinha uma comissão designada pelo interventor, né, em 1940, formada por muitos engenheiros, para discutir essa localização. Quer dizer, não foi uma coisa ao acaso, digamos. Tinha um conjunto de pessoas pensando onde seria essa localização, né? Então, tinha um professor da Poli, tinha um membro do sindicato de engenheiros, tinha 2 engenheiros da prefeitura, né, da diretoria de obras e viação, da seção de urbanismo, e tinha um arquiteto da Escola de Belas Artes. E congregavam nomes muito importantes para a discussão urbanística da época, tipo Jaime Cunha da Gama e Abreu, que, enfim, né, tem uma trajetória bastante importante na questão urbanística em Salvador, particularmente quando ele se envolve com a demolição da Sé, né, quer dizer, ele era contra, ele é o único engenheiro que assina um manifesto contra a demolição da Sé, né? Todos os outros são professores, 1 ou 2 juristas, e ele é o único engenheiro que banca essa discussão, né? O Milton da Rocha Oliveira, que é outro engenheiro que teve um papel extremamente importante na Semana de Urbanismo de 1935, o diretor do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, o Otávio Junqueira Alves, enfim. Então, eles tinham sido designados, era uma comissão designada, para pensar a localização da Fonte Nova, que era o estádio, né? Para fazer a localização do estádio, mais para pensar um plano de saneamento e urbanização do dique, né? E esse lugar errado, a partir da discussão de Diógenes com Landulfo Alves, que é o que ele contava, né, dá lugar ao lugar certo, né? Então, acho que essa capacidade de leitura do físico, né, que vem de Diógenes, é extremamente importante quando ela se acopla com a visão topográfica do Mário Leal Ferreira. Tem um vídeo que o professor Eliodório fez com Diógenes, onde ele conta uma conversa que ele teve com Mário Leal, e que Mário Leal falava da pirâmide, né, como sendo a figura geométrica que estruturava as bacias hidrográficas e, portanto, as bacias de saneamento, de captação e distribuição de água e esgotos, e ele diz que, num primeiro momento, ele não compreendia qual era o esquema da pirâmide, né, que é pegar o ponto mais alto na Piedade, desce para o Porto da Barra, desce para a Cidade Baixa, para a Península de Itapajipe, e a outra ponta está no Cheganego, certo? Então, essa grande pirâmide, né, que é a estrutura que Mário Leal enxergou como sendo a figura geométrica principal de compreensão topográfica da cidade, acaba sendo um elemento, eu acho, de muita conversa, né, entre
entre eles nessa sensibilidade topográfica que vai originar o modelo principal de ocupação física da cidade. Então, essa estrutura proposta, ela vai ser ancorada na topografia, o alto e o baixo, eu acho que são elementos fundamentais desse processo, a cumeada e o vale, na ideia das nucleações, que são os centros cívicos, e no zoneamento, né? Então, o zoneamento, ele é curioso, ele é pensado como uma forma de responder aos movimentos, às dinâmicas da cidade, no que significa centralização e dispersão, centralização e desconcentração. E é um raciocínio basicamente ancorado numa ideia de cidade do trabalho, né? É uma cidade que deve ser pensada como um local de organização do trabalho e que esse trabalho deve, digamos assim, dar base a algumas das principais estruturas que organizam a cidade. Então, essa centralização, por exemplo, ela provém de orquestração, ela provém da ordem econômica via orquestração do trabalho, ela provém de uma ordem higiênica e, portanto, é necessário ter controle do ruído, controle de poeiras, controle de congestionamentos. Ela é da ordem de segurança, ou seja, é necessário prever acidentes, combate a incêndio. Ela provém também da ordem social, que é mais um elemento importante do interesse público, quando eles dizem que, em plena jornada de trabalho, os trabalhadores têm que ter direito e acesso a pronto-socorro, a ambulatórios, a restaurantes populares, a creches, a jardins de infância. E o zoneamento, então, seria um instrumento que racionaliza e funcionaliza esse desempenho na cidade a partir dessas forças de concentração. E a descentralização, ao contrário, ela é dependente das atividades domésticas e aconteceria, então, nos centros de gravidade dos bairros residenciais. Eu tinha pensado em trazer o modelo do trevo. Eu pensei, vai ter aquelas carinhas tão novinhas que acho que nunca viram um desenho do Epux. E eu não consegui, pessoal, acabou assim, enfim, eu realmente não consegui, mas vocês podem entrar na internet, bota lá os trevos de Mariléo Ferreira e do Epux, tem um bocado para dar uma olhada como é que... Inclusive um artigo do professor Nivaldo que traz essa questão. Vocês não estão controlando meu tempo, gente. Eu já vou terminar. Bom, então, obrigada. Esse modelo físico da cidade, eu acho que tem uma contribuição importante também do Diógenes, quando ele detalha o esquema e a planta de zoneamento, fazendo, então, que as cumeadas, que de certa forma seriam o cotidiano da cidade, né, elas sejam privilegiadas através das habitações, através dos trevos, de alamedas que contornam as folhas dos trevos, de alamedas e aquela rua sem saída, né, e ruas sem saída que articulam isso ao centro cívico, articulando nesse centro cívico os recursos necessários à vida, aquele cotidiano que a gente tinha dito, né, como forças de descentralização e para facilitar as atividades. Enquanto os vales, que talvez sejam lugares não do cotidiano, mas lugares de excepcionalidade, eles teriam, além das estradas de tráfego pesado, com viação, automóvel, ferro-carril, mas também pedestres e ciclistas, né, o que é, enfim, extremamente... Eu ainda não fui olhar em outros planos, nos planos que aconteceram no Brasil nos anos 40, se já se previsse deslocamento ciclístico, né, que é algo, enfim, interessante de ser olhado, e eles seriam um verde contínuo, né? Na verdade, seriam as grandes articulações, os vales, enfim, as avenidas Parque, né, como foi a Centenário. Eu digo foi porque depois que cobriram o Rio, ela perde uma de suas características fundamentais como Avenida Parque. Mas, enfim, então,
esses vales, eles seriam esse verde contínuo e eles seriam, então, interrompidos por situações de excepcionalidade, né, como campos e pistas de jogos, piscinas. Eu adoro quem propõe piscina para cidades. Me dizem que é porque eu sou paulista, que a cidade que tem praia não precisa de piscina. Talvez seja por isso que tenham destruído da Fonte Nova, né? Mas, enfim, as piscinas, associações esportivas e construções especiais para recreio e para repouso. Então, seria um grande, não só um grande canal de deslocamento, mas também um canal de conexão entre elementos que são imprescindíveis à vida urbana, né? Então, eu acho que esses são os principais elementos que eu levantaria. Faria ainda 3 observações, que eu acho que é importante a gente seguir com um pouco mais de devagar. Primeiro, é que a ideia de vulgarização do plano que Mário Leal colocava como sendo um intenso debate com a sociedade, com diversos segmentos e elementos, etc., aqui é colocado de uma forma um pouco mais restritiva, porque eles falam da opinião pública mais esclarecida, ou seja, você já tem uma segmentação desse processo de discussão. A segunda questão, que não aparece nesse texto tal como ele está publicado nesta revistinha, Planejamento dos anos 70, mas porque não foi publicado todo o texto, são excertos desse texto da tarde de 49, mas um paradoxo na relação com a história, né, na medida em que todo esse processo ele se relaciona de forma contraditória e conflitual com o patrimônio histórico, tal como ele vem a ser formalizado, acho que sobretudo a partir dos anos 60, em Salvador, né? Embora isso também seja uma discussão inteira com várias vertentes aí de relação com o patrimônio, que é de conservar única e exclusivamente a excepcionalidade e não o que tem de história social, né? Do lado. E, por fim, várias referências a um modo bastante autoritário de pensar, que é próprio daquele mesmo período, né? Quer dizer, a gente viveu uma ditadura varguista até 45, a ditadura do Getúlio Vargas. Depois você tem um processo de democratização, mas independentemente do modelo político, existe um modo autoritário de pensar, né? Existe uma maneira vertical, muito verticalizada e muito normatizadora em relação às populações mais pobres. Então, assim, se fala, por exemplo, em fatalidade topográfica, que eu acho que é uma figura interessante, mas se fala também em fatalidade etnográfica, né? Que enfim, eu acho que é algo que resvala muito para toda a discussão de eugenia, de melhoramento da raça, etc., que vem dos anos 30 em diante. A mistura social é entendida como inaceitável e indesejável, né? Se fala muito de população mesclada e confusa, se fala muito de promiscuidade de tipos e valores, mas essa promiscuidade de tipos e valores é curioso também, porque o que tem como referência para falar disso é a necessidade de estabelecer padrões. E esses padrões têm que ser estabelecidos em zonas. E essas zonas, elas não admitem mistura. Então, tem uma forma de racionalidade aí de organização do espaço, que é o espaço monofuncional, que também acaba justificando questões como essas que são colocadas. Mas acho que, sem dúvida, tanto Diógenes quanto Admar Guimarães, a partir desse texto, eles se mostram como guardiões extremamente competentes e aderentes à ideia do urbanismo abrangente e compromissado com o público, além de trazerem contribuições específicas a esse pensamento. Obrigada.
convidar o próximo aqui para a apresentação, o professor Leodoro. Bom, enquanto a imagem aparece, eu quero agradecer o convite ao professor Nivaldo, que é o coordenador dessa programação, e dizer a todos os presentes aqui que, na verdade, eu não sou estudioso do professor Diógenes Repouso. Eu fui um colaborador dele, aprendi muito com ele, e trago aqui para vocês algumas frases que eu nunca me esqueci. Eu tenho uma coleção de frases, eu peguei apenas algumas, porque não ia... Estou juntando esse material, né? Então, essas frases que eu ouvi e não esqueço. Então, toda vez que eu estou fazendo um trabalho ou em sala de aula, eu às vezes repito isso. A professora Ana já conhece alguns que a gente tem trabalhado junto, né, na faculdade. E as primeiras aqui em sala de aula, quando eu fui seu assistente, quando eu entrei logo muito jovem na faculdade de arquitetura, eu briguei com o professor de urbanismo e aí o professor Diógenes me chamou para trabalhar com ele. E ele falava algumas coisas que me calam fundo até hoje. Uma é essa primeira fase, que ele fala assim: arquitetura, urbanismo não é papel pintado. Ele chamava papel pintado, uma planta, né? Mas o que está construído. O que está no papel pode ser rasgado, jogado fora e refeito em outro projeto. Mas o que for construído com defeitos de projeto ou de construção estará sempre lá, espiando nossos erros. Ele falava isso para mim. E eu, de memória, recuperei isso. O Neira até colocou no livro dele essa frase, me citando. Outra interessante que ele falava era o arquiteto 6B. Eu até inventei uma revistinha na faculdade 6B, que só saiu um número, porque eu não tive dinheiro para publicar o resto, certo? Era uma coletânea de textos, a professora Anete fez um, que foi de arquitetura vernacular. Eu tinha vários, acabei não fazendo, o Paraguaçu fez, várias pessoas. Então ele chamava arquiteto 6B, é aquele que desenha muito bem, mas a mão está a quilômetro distante da cabeça vazia. Quer dizer, muito desenha muito bem, mas não tem nada na cabeça, é uma cabeça vazia. O que é 6B, que é a geração? Quem não sabe explicar o que é 6B? O 6B é um lápis grosso, quem não aprendeu a trabalhar, fazia desenho artístico, a gente fazia com o CRB, até o carvão antes, né? Depois foi substituído pelo CRB. E até eu montei essa revistinha CRB, de vez em quando me vem na cabeça retomar a revista, mas acabei não dando prosseguimento. E ele falava para mim sempre isso: pessoas jovens com potencial perdem tempo aceitando cargos. Estude muito, dedique seu tempo ao exercício da profissão. Gerir instituições desgasta muito, é coisa para os menos dotados. Eu achava que o cara que é menos dotado em arquitetura e urbanismo pode ir exercer cargo, que o cara que tem alguma competência deve mesmo exercer a profissão. Essas são 3 frases que ele dizia assim, volta e meia em sala de aula, e que eu trago aqui como lembranças desse contato meu com ele. No escritório na Cidade Baixa, quando eu colaborei com ele em alguns projetos, ele falava assim: o bom político escolhe as pessoas certas e o gestor competente sabe colocá-las no lugar adequado. Ele dizia que a competência do bom político gestor é saber botar a pessoa no lugar certo, né? É um equívoco colocar pessoas competentes em postos inadequados. Por exemplo, um arquiteto criativo na função administrativa, burocrática. Ele nunca exerceu cargo, não sei se você sabe disso. Praticamente, a não ser presidente do IAB, o primeiro presidente do IAB, praticamente ele não exercia. Ele seguia essas normas religiosamente. Ele chamava arquiteto invertebrado. Ele dizia assim: o arquiteto invertebrado não tem posição sobre nada. É como sapo, onde se aperta, ele até fazia assim, onde se aperta, afunda, pula para qualquer lado e sobrevive quase agachado. Né? Se a coisa mudar, e ele se referia a isso no cenário político conturbado dos anos 60, ele falava assim: os invertebrados terão pouca chance de sobreviver. Ele citava uma série de pessoas como invertebrado, que eu não vou citar o nome por questão ética. O edifício, uma rua, são detalhes na cidade. Pode valorizar um lugar ou destruí-lo. Tudo se inicia com a implantação no sítio. Era uma das características de Diógenes, era a implantação do projeto ou de um sistema viário ou qualquer coisa. Esse domínio técnico da topografia que ele tinha como poucos.
Eu aprendi muito com o Diógenes essa questão, que hoje é muito precária, inclusive no ensino da faculdade. Eu dei uma carona a ele uma vez, após uma dessas gravações que a Ana falou, eu tenho umas 3 horas de gravação com ele, que eu estava fazendo para a minha tese de doutorado, aproveitei, evidentemente, muita coisa. Ele me confidenciou após mostrar uma capa de uma revista denunciando a corrupção nas obras públicas envolvendo grandes empreiteiras. E ele me disse exatamente isso. Você viu essa revista aqui, Leodoro? Eu falei, vi. Fiquei calado, né? Ele disse assim, é triste chegar à minha idade e ver que as empresas no Brasil agem de forma tão despudorada nas relações com os governos. Doutor Mário, ele chamava sempre Mário Leal Ferreira, Doutor Mário, o Anísio, que era Teixeira, a Admar Guimarães, ficariam chocados. O que é que você acha? Claro que eu fiquei calado, né? Eu não disse nada, aí depois eu vou dizer por quê. O seu rosto expressava uma decepção profunda, ao mesmo tempo ingênua e sincera. O seu idealismo não permitia pensar a cidade como um negócio, como uma mercadoria. Sua cidade ideal era a do Epux, voltada para o bem-estar social, pensada com o humanismo do pós-guerra. Jorge era um humanista, mas politicamente, eu posso afirmar aqui, hoje eu posso dizer isso com... Não digo que certeza, que a gente nunca tem certeza total de nada, mas vamos dizer com uma certa convicção que politicamente o professor Diógenes era um homem ingênuo. Ele acreditava em coisas assim, como, por exemplo, que as empresas não faziam negócios escusos e que isso era um choque para ele no fim da vida. Eu fiquei calado porque eu já sabia disso. Eu trabalhei em empresa privada, sei como é que é os negócios, como é que as coisas acontecem. Então, sobre pós-graduação, ele fala assim, faça um mestrado em geografia. Ele falava, não faça em arquitetura, não. Para fazer um urbanismo mais consistente, os geógrafos possuem uma formação mais sólida sobre as cidades. Estudam coisas que nós, arquitetos, temos muito pouco domínio sobre a paisagem humana. Ele gostava muito desse termo. Ele me deu até um livro, que é do Leôncio Urubaien. Hoje até peguei, ia trazer, esqueci, já está sem a capa, que ele me emprestou e eu nunca devolvi para ele. Certo? Emprestado e eu me apropriei. Mas ele citava o Aziz Absábia, que depois nos deu consultoria no Plano do Urbe, Milton Santos, foi o primeiro professor que mandou ler Milton Santos sobre o centro da cidade, essa coisa toda. Ele tinha uma admiração pelos geógrafos, de um modo geral, que influenciou também o fato de eu ter feito isso. Vamos passar? Aqui tem alguns desenhos das coisas que a Ana fala, mas essa interpretação da topografia de Salvador, e ele sempre dizia o seguinte, tudo tem que ser pensado dentro de um raciocínio maior. Ele usava muito essa expressão, um raciocínio maior. Raciocínio maior, ao qual se deve submeter o projeto de arquitetura, que é apenas um detalhe urbano. Ele sempre dizia que o projeto de arquitetura é um detalhe na cidade. E quem pegar os primeiros desenhos da Fonte Nova, vê essa integração da ferradura com o fim do vale do dique, é fantástico. E ali tem o desenho do Epux. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, depoimento. Eu vi algum desenho de Mário Leal Ferreira feito à mão livre, na mão do professor Diógenes, que eu acho que deve estar lá no memorial dele. Ainda vou achar um dia que eu tiver tempo para procurar. Mário Leal Ferreira não sabia desenhar à mão livre. Eram desenhos toscos. Quem fazia tudo era o professor Diógenes. Quem transformava as ideias do Mário Leal em objeto legível era o professor Diógenes. Claro que a concepção interdisciplinar, a visão maior, era do Mário, não tenho a menor dúvida, mas a mão era do professor Diógenes. Então, eu não posso pensar essas coisas sem pensar na mão do professor Diógenes. Vamos em frente? Tem ali, e essa frase, evidentemente, é do Epux, é do Mário. Estudo teórico das condições do meio físico e da região, a geologia, a orografia, a hidrografia, a botânica, etc., das características étnicas, sociais e de saúde da população aí sediada, como base científica para uma preliminar, embora abstrata, solução dos problemas vitais da cidade. Saneamento, zoneamento, toda aquela coisa que a Ana falou. Tráfego, habitação, etc., constitui primeira etapa de um honesto plano de urbanização. Aquele desenho lá, que é uma representação daquele modelo esquemático,
evidentemente, não seria feito sem a colaboração do professor Diógenes Rebouças, que conhecia a topografia como ninguém. Que, aliás, ele foi topógrafo profissional, quem não sabe. Ele era agrônomo, foi artista plástico e depois arquiteto. Então, o domínio topográfico dele da formação dele de engenheiro. Agrônomo, evidentemente. Então, toda essa legenda aqui das vias de cumeada, ali era um modelo mais complexo de toda essa ideia que eu não vou tratar. Então, de um lado, a visão interdisciplinar do Mário Leal Ferreira, do outro, a leitura do sítio do arquiteto e urbanista Diógenes Rebouças. Essa é a minha leitura. Uma outra visão desse mesmo gráfico é a expressão gráfica da síntese do EPUX, entre o campo interdisciplinar e o disciplinado arquiteto e urbanista, teve a participação efetiva do domínio técnico de Diógenes Rebouças e sua tríplice formação, de agrônomo, artista e arquiteto. Então, os mapas, os desenhos, os croquis, que inclusive Assis herdou, que Assis foi estagiário e depois técnico lá que também era um grande designer, o Assis Reis. E você vê que até os croquis de Assis têm uma influência muito grande do desenho de Diógenes Rebouças. Quem viu o desenho de Diógenes Rebouças, quem viu os desenhos de Assis, os croquisinhos que ele fazia e tal, e essa ideia de partido geral, particular, que é uma coisa característica do professor Diógenes Rebouças. Vamos em frente. Aqui são alguns desenhos que eu trago assim, e são óbvios que esses desenhos são de Diógenes Rebouças, tanto que ele ficava irritado quando eu mostrava esse desenho, porque ele disse: o professor Mário nunca me autorizou a dizer que esse era a proposta final do EPUX. Eu estou trazendo aqui porque não há dúvida que esses desenhos são de Diógenes, um grande aquarelista. Tem uma aquarela lá, que é uma obra de arte, evidentemente. Então, essa concepção de arquitetura integrada à cidade, ele levava para a interpretação do platô, do vale, da encosta e tal. Essa coisa que a legislação atual da LOUS destruiu, tanto faz se construir hoje no vale, como na encosta, como no platô, é tudo uma porqueira só. Quer dizer, é só número quantitativo. Taxa de ocupação, coeficiente de utilização, sem nenhum domínio técnico da topografia nem da implantação. Teve uma trempe de pilar com um edifício pendurado em cima. A própria Fonte Nova, do lado do entorno da Fonte Nova, está lá. Sistema viário pendurado com mais de 9, 10 metros de altura. Aquilo é impensável na cabeça do professor Diógenes Rebouças. Aquilo é um erro, evidentemente. Uma injeção de concreto do fundo do vale. Mas vamos em frente. Outros desenhos aqui que mostram. E são desenhos da lavra dele. Isso aqui eu não estou falando do desenho que ele mandou um desenhista fazer, não. Os desenhos são dele, de Diógenes Rebouças. Então, no EPUX, assim, trata a visão de cidade, a intervenção materializada em equipamentos coletivos, era uma fissura que eles tinham lá no EPUX, materializada nesses equipamentos, encontrou em Diógenes um arquiteto sensível ao sítio geográfico. Ele tinha sensibilidade que poucos arquitetos que eu conheci têm. Então, esse complexo, comparem esse desenho aí do sítio do terreno da Fonte Nova. Eu não tive tempo de fazer isso. Pega uma foto desse projeto que está lá hoje, que eu acho um contraste gritante, inclusive a abertura para o DIC, que foi fechada, praticamente. Se você olhar de cima hoje, você não reconhece mais aquilo como uma continuidade do vale integrando o sítio. Não existe mais. Então, com as tradições de cultura e espiritualidade que possui o pitoresco da paisagem tropical, que é a emoldura, a cidade de Salvador, veja o que é que está dito, dispensa o luxo de avenidas monumentais e a ostentação de grandes massas arquitetônicas. Essa frase contradiz tudo o que está acontecendo hoje, inclusive nesse projeto aí. Vamos em frente? Aqui um outro exemplo de um desenho de um loteamento, que é do Rio Vermelho, né? Com a influência muito grande da cidade de Jardim, e sempre aquela ideia da Avenida de Vale, da Parkway, de uma avenida verde, de uma avenida, como é que se diz assim, onde o riacho, os rios, corriam a céu aberto. O último fechado foi o da Centenário. Vamos em frente? Então, para não dizer que eu vou demorar muito, eu diria o seguinte: eu fiz essa frase para a exposição do mapa.
para mim, falar sobre Diógenes Rebouças é sempre um desafio, sobretudo em mais uma honrosa oportunidade de referenciar o amigo e o mestre que deixou marca profunda na cidade de Salvador. Daí peço licença ao poeta para um arremate que fala. Diz Fernando Pessoa, o valor das coisas não está no tempo em que duram, mas na intensidade com que acontece. Por isso existem momentos inesquecíveis, pessoas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Eu acho que não dá para comparar Diógenes. Ninguém. Era ele. E como outros serão outros, como outros serão outros. Ele era, não tem. E aí eu falo, por tudo inesquecível e inexplicável que fez, Diógenes Rebouças é ímpar e também é par indissociável dessa cidade, na universidade e da escola de arquitetura. Eu diria que a vida do professor Diógenes foi um tripé entre a universidade, a faculdade de arquitetura e seu escritório, praticamente. E nesse âmbito aí ele formou pessoas, minha geração é herdeira dessa cultura. Eu não conhecia o professor Mariléo Ferreira, gostaria muito de ter conhecido, a não ser através das falas de Diógenes. Algumas eu recuperei, outras Anas têm recuperado com esse trabalho fantástico que ela fez em cima do acervo do EPUX, e acho que a gente está marchando para reconhecer, tardiamente talvez, um professor peculiar, eu diria peculiar pelo seguinte, eu trabalhei com o professor Diógenes como assistente dele, e a forma como ele lidava com a sala de aula, todo mundo sabe, era uma forma muito peculiar, né? Quer dizer, alguns alunos conseguiam se ajeitar, outros alunos não conseguiam, e evidentemente isso, muita gente saía da escola com uma certa visão equivocada da figura humana do professor Diógenes Rebouças. O professor Diógenes Rebouças, no fundo, o filho dele pode estar aqui presente, pode até não concordar, eu achava ele uma pessoa tímida. Essa certa reserva que ele tinha não era arrogância, era uma certa proteção que ele tinha para não se deixar invadir nem invadir o espaço de ninguém, era outra característica de Diógenes. Nunca vi Diógenes se referir a ninguém, assim, pessoalmente, nem para falar bem nem mal. Ele falava de coisas ou de eventos, mas ele não se metia, nem gostava também que ninguém invadisse o seu espaço privado, e isso eu tinha um profundo respeito a esse tipo de atitude. Como ele era um sertanejo. E nós, sertanejos, temos uma característica bem diferente da personalidade mais extrovertida do soteropolitano e do pessoal aqui do Recôncavo, né? O pessoal de meu nego, minha nega, bate no ombro. Então, não é muito assim. A gente é mais de observar, tem uma certa distância, tem um tratamento, vamos dizer assim, fidalgo, correto, adequado. Mas era uma pessoa muito emotiva, o professor Diógenes, né? Ele ficava emocionado com as coisas, mas quase eu nunca vi o professor Diógenes entrar em polêmica, embora fizessem muito polêmicas com a obra dele, inclusive do projeto da Escola de Arquitetura, desse projeto daqui, que já é uma vertente Le Corbusiana, o de lá eu já acho que não é tanto, talvez mais próximo de um Mies van der Rohe, talvez, ou de um Walter Gropius, não sei. Essas influências mesclaram minha vida, essas vivências, eu trouxe aqui essas frases e essas imagens apenas para mostrar que eu aprendi muito mais com ele do que colaborei, na verdade. Eu aprendi, a convivência era sempre paterna. E mais, entrei na escola com um preconceito contra o professor Diógenes. No primeiro dia de aula nós brigamos logo, né? Porque havia um boato na escola que o professor Diógenes era autoritário, era chamado de patrão. E esse termo era assim, era usado de uma forma um pouco chocosa. E o pessoal que não gostava do professor Diógenes, aliás, uma característica da academia, o professor aqui pode confessar comigo, o intelectual gosta muito de falar mal um do outro, certo? Então, tinham 3 personalidades na escola, que eram o professor Diógenes Rebouças, o professor Américo Simas e o professor Walter Gordilho. Lideranças distintas, personalidades distintas, formações distintas, e o mundo girava em torno deles, essa era a verdade. Depois veio o Hernani Sobral, também, que tem uma colaboração muito grande na faculdade. E quando eu entrei para ser aluno da faculdade,
já tinha feito uma lavagem cerebral em minha cabeça, que o professor Diógenes era uma pessoa autoritária, uma pessoa que botava para quebrar e aí eu era representante de sala, e eu, ousado como todo sertanejo, falei, não, vou testar ele, qual é, eu vou assim. E aí nós tivemos uma grande discussão na sala, que ele estava dando aula sobre questão de solo, não sei se vale a pena eu contar isso aqui, mas questão de solo e tal, e ele fez sobre a região do Recôncavo, tinha muito massapê, e contava uma história das edificações que andavam, das estradas que mudavam de lugar, essa coisa toda. Ele falava isso com até uma forma folclórica. E eu aí contestei ele na minha ignorância, misturado com arrogância, que é a pior coisa que tem no jovem, é ignorância e arrogância. E aí eu contestei, falei, não, mas o massapê é um dos melhores solos, tal, etc. Ele não ficou irritado comigo, ele me chamou e falou assim, você quer almoçar comigo? Eu vou almoçar em minha casa. Aí eu fui todo desconfiado, né? Quando chegou lá, ele pegou um livro e me deu para ler. Né? Falou, era uma característica deles. Leia isso aqui, depois a gente conversa sobre aquele assunto que você estava me discutindo. Rapaz, eu fiquei morto de vergonha quando eu fui ler o livro, porque ele dizia tudo o que eu estava falando, né? Eu fui discutir solo com agrônomo, veja que ignorância minha. Eu estava falando o uso do solo do ponto de vista rural e ele estava falando do ponto de vista da edificação, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu tinha uma namorada no interior, me mandei para o interior, esqueci do negócio do trabalho, cheguei aqui um domingo de manhã, meu Deus, amanhã eu tenho que entregar o trabalho, estou louco. Fiz uns mal traçadas linhas, e segunda-feira fui com a maior cara de pau para a sala de aula, né? Quando chegou lá, ele começou a olhar, outro ele fumava um cachimbão, né? Botava o cachimbão. Aí ele olhou para mim assim, falou assim, a ideia até que é boa, pode aproveitar, mas esse desenho é um desenho de carroceiro, deu as costas e foi embora. A sala aí entrou em polvorosa, você não vai tomar uma atitude? Eu falei, vou. Qual é a atitude? Eu falei, voltar para casa e desenhar tudo de novo, porque está uma porqueira mesmo o desenho. Então, são lições que ele dava a gente, quando dava um carão, quando dava um chega para lá, que o pessoal mais fraco não aceitava, certo? Não aceitava o cara chegar e dizer que o seu projeto está ruim, que o seu desenho está ruim e tal, etc. E ele dizia isso na tampa, assim, e a pessoa não entendia. Agora, eu sempre digo, na Faculdade de Arquitetura eu tive dois grandes professores, um de projeto, Pascolino Maia Vita, e de urbanismo, Diógenes Rebouça. Foi o que eu mais aprendi com eles, bastante, a quem eu sempre rendo homenagens. E aqui eu não estou fazendo nada a não ser tentando render homenagem a uma pessoa que foi muito presente na minha formação e a quem eu sempre devo o fato até de ter seguido a carreira docente, porque eu não seguiria, talvez, a carreira docente na intensidade que eu fiz, fazer mestrado, fazer doutorado, e seguir pós-graduação, se eu não tivesse um incentivo de uma pessoa do porte e da estatura do professor Diógenes Rebouça. E é só isso, muito obrigado. Próxima apresentação, doutor Lourenço Prado Valadares. Preparei relativamente para esse dia, agradeço o convite. Eu tenho consciência que fui e sou muito privilegiado, mas extremamente privilegiado. Obrigado. Privilegiado porque, em termos de tempo e também intensidade, convivi com Rebouças de 74 até o seu falecimento em 96. Na primeira fase, ele não me deixava fugir da sua presença. Na segunda fase final, era eu que não fugia da presença dele. Quer dizer, me perguntei várias vezes o que é que deveria conversar sobre o professor Rebouças e me organizei depois de saber, recentemente, uma pessoa que tem um conhecimento, um ordenamento, uma ordenação do trabalho de Rebouças, que é o professor Nivaldo. Quando eu leio e escuto o trabalho, o pronunciamento de Nivaldo, fico surpreso, agradecido até, pela forma como ele organiza
a biografia, a produção, a análise, as correlações de pessoas e de momentos do professor Rebouças. E foi para mim assim um tapa quando ele me disse que nem conheceu Rebouças. Se o professor Nivaldo fez um trabalho da envergadura que continua fazendo e não conheceu o professor Rebouças pessoalmente, o que é que eu tenho a dizer com a longa e intensa relação que tive com o professor? O que é que eu devia dizer hoje aqui? Não é? Então, também um pouco dentro da forma como ele, não digo que tenha sido moldado, mas talvez tenha sido forjado por ele, eu dividi em 2 momentos essa nossa conversa. O primeiro são alguns exemplos de prática, que a questão é urbanística, que tive com o professor, que como também era um professor através dos causos que ele contava. Não é? Todo mundo lembra dessa história. A professora também saber que falou do professor Rebouças e não o conheceu no sentido da sua prática, reforça mais ainda como posso compensar o privilégio dessa convivência tão grande que tivemos. Meus amigos, eu gostaria de contar 2 casos, para ser rápido, para poder tentar fazer a segunda parte, que é uma ousadia pessoal na busca de uma recompensa, digamos assim. O professor Rebouças, na sua prática profissional, foi isso que o Nivaldo pediu que eu me concentrasse já até pelo tempo que estivemos juntos. Estive juntos com o professor de 76 a 84, na faculdade, como professor assistente dele, e até a sua morte como parceiros, amigos, principalmente na relação sempre, como disse Eleodoro, na formalidade sertaneja, que eu não sabia que era uma formalidade sertaneja, de sempre ser professor, doutor, mestre, e às vezes senhor arquiteto, senhor Valadares, apesar de sermos tão... Bom, o Ronan lembra dessas formas de conversar do professor, não? Mas eu dizia que essa convivência, o que eu vou falar, era quando ele, e foi para ele também uma perda de um dos 3 vértices, Eleodoro, quando ele perdeu a base da vida dele, que foi a faculdade, pela sua aposentadoria compulsória, ele ficou um pouco desequilibrado, até mesmo pelo tripé estar coberto. E fez um pedido, veja, fez um pedido se poderia ocupar uma das mesas no nosso escritório do Campo Grande. Acho que Laura estava lá naquela época, né, Laura? Né? Laura Matos, arquiteta Laura Matos. E eu, professor, imagine, como é que eu posso ter o senhor aqui nesse nosso espaço? É um privilégio tão grande. E ele, com aquela objetividade, também não deixando as coisas ficarem por muitas não objetividades. Não, eu só quero um canto, eu vou fazer aqui os meus trabalhos, não se preocupe, não. Bem, vou ser rápido, porque tem que ter tempo para outras coisas. Passando, então, pelo escritório, encontrava o professor com um papel de uma cópia heliográfica, com uma transparência por cima e com um hidrocor copiando as curvas de nível de um desenho que estava enmaecido. Minha primeira visão foi o professor estar copiando o desenho que está em parte incompleto. Disse, professor, olha, tem ali vou usar o seu nome, não sei, não lembro se foi você, Laura, mas tem ali uma estagiária, ela é competente, ela pode copiar isso para o senhor. Não, Valadares, não se incomode. Eu voltei para a minha mesa e disse, ele não está confiando no trabalho da estagiária. Hein? A estagiária formada. Não está confiando no trabalho. Aí fui lá, de jeito, fui para o lado dele e disse, professor, eu faço. Professor, como é que pode um homem na sua cabeça estar agora gastando tempo a decalcar curva de nível? E ele respondia com aquela segurança dele, ao mesmo tempo com, não aspereza, mas com firmeza. Eu não estou, como se pode estar pensando,
fazendo o novo original. Eu estou me apercebendo da topografia. Quer dizer, é como se ele tivesse, hoje na linguagem atual, né, ele estivesse digitalizando na mente aquela formação traduzida pelas curvas de nível. Então, isso era, de fato, alguém que procurava fazer do trabalho um domínio, e esse domínio era traduzido por um esforço constante. O professor estava constantemente desenhando. Ele estava constantemente desenhando, alternando ou seja, o desenho com leituras. Ele estava permanentemente vivendo a profissão. Era uma constante. O segundo caso que eu gostaria de contar, para poder de um e outro tentar chegar àquela ousadia que eu vou tentar expor, foi quando, na faculdade, com os alunos, quer dizer, os nossos 6B, nós tínhamos um aluno, eu era assistente, portanto, é um aluno comum, também mais velho do que eu era um professor muito jovem, acho que era um verdadeiro monitor, e esse era um arquiteto extremamente versátil na oratória. E eu vou tentar explicar a vocês a cena. Lá do fundo do auditório 1, lá da faculdade, o aluno levanta e diz: professor, dá licença de expor a ideia do meu projeto, e atravessa, em forma de teatro, aquele salão todo. O Rebouças sentava numa cadeira, na secretária, na cadeira, e eu ficava num tamborete ao lado do quadro negro aqui ao fundo. E ele vem andando e diz: professor, meu tema é uma construção das encostas. E essa construção das encostas vai ter flexibilidade e vai se aproximando. Mas que ele tinha uma capacidade, uma eloquência. E o professor, para surpresa minha e de todos, começava a ficar como se tivesse dominado, fascinado por aquele discurso. E vai ser assim, vai ser assado, vai ser flexível, vertical, horizontal, e qualidades tais, e tais, e tais, e tais. Quando o professor já estava afundado na cadeira, e eu não estava entendendo onde é que aquilo ia parar, qual seria a consequência daquilo. E, de repente, ele, dominando toda a cena, põe a mão na mesa, de frente ao professor, e pergunta: então, mestre, o que é que o senhor está achando do meu projeto? Rebouças responde, assim como estivesse acordando, e diz assim: seu projeto? Não sei, eu não vi, mas o que eu estou construindo aqui está ótimo. Quer dizer, a verbalização não era quer dizer, a missão completa do arquiteto. A verbalização precisava ser transformada em resultados. Era uma tarefa interrompida, ou seja, e isso irritava ele, a palavra talvez seja forte, isso decepcionava ele, porque ele via talento, e o talento se acomodava ao não esforço de tentar fazer daquelas capacidades de compreensão, de formulação, um projeto. Isso era a coisa que fazia o que o Rebouças me ensinou também a muitos, que não podiam ser aprovados como arquitetos, mesmo aqueles que já nascessem com o talento, se não se desenvolvessem e não demonstrassem capacidade de formação contínua. Isso era ele não transigia com isso. Daí, Eleodoro, eu acho que toda essa imagem de rabugento, de temperamental, e não era um homem honesto, até mesmo na relação, seja como professor, seja como estudante. Tem, evidente, muitas histórias para contar sobre Rebouças, e uma delas, como foi escrito nas frases aqui coletadas por Eleodoro, ele não fazia diferença entre arquitetura e urbanismo. Não fazia essa diferença que fazemos. Tudo era uma questão de uma sequência de objetivos dentro de uma cadeia que vai do princípio filosófico ao domínio, ao estudo, ao domínio, à síntese e aplicação. Segunda parte do que tenho assim a falar, que agora
tem a ver com minha tentativa de recompensa a tanto privilégio. Me sinto responsável por tentar descrever a metodologia, a forma de pensamento com que o professor Rebouças projetava. E diria também, em parte, que isso me forjou. E há muitas pessoas que eu conheço. Mas tenho que dizer que o que eu vou começar a falar agora, honestamente, não é uma certeza. Não tenho elementos para dizer que eu vou falar sobre o método ou o processo de projetação do professor Rebouças seja uma verdade, quer dizer, analisada coerentemente. Falando sobre isso e preocupado com isso, com um amigo músico, que é amigo músico da nossa universidade, de que eu estava temeroso, como estou temeroso do que eu vou dizer, porque, honestamente, não posso prová-lo, quando ele me disse, olha, eu tive uma aluna de um mestrado cuja obra foi as partituras que ele produziu aqui na nossa universidade. E ela disse que eu era uma expressão que dizia qual era o ritmo das composições dele, por mais variadas que essas composições fossem em estilo e tudo mais. E ele próprio nunca tinha visto essa forma sobre a sua maneira de compor. E foi, portanto, assim, um incentivo para a ousadia que eu vou começar a falar agora, que é o que foi comum no processo que convivi em várias vezes com o professor quando ele estava em projetação. Com a permissão e com a desculpa prévia, eu vou começar. Na matemática pura, há um início, a iniciação de matemática pura fala sobre os 4 estágios, como se fosse 4 vértices, num gráfico polar, que parte do centro para os extremos, e esses extremos significam ou mais intensidade, ou mais conhecimento, ou mais capacidade de resposta, até do centro para as pontas. Então, diz assim, nós precisamos estudar, desenvolver, aprender, mas para quê? Para compreender, estudar para compreender. Quanto mais estuda, mais compreende. Então, essa é uma relação direta. Segunda relação direta, o que é que significa compreender? Compreender significa sintetizar. A prova do conhecimento é a síntese. Na matemática, a prova do conhecimento de um determinado processo é você ter a capacidade de desenhar seu gráfico, o gráfico do fenômeno. Então, se você estuda, compreende e sintetiza, você está em condições de fazer uma proposição. É por isso que eu acho, essa eu afirmo, que os desenhos são de Rebouças mesmo. Porque o que ele procurou junto do professor Mário, e isso foram coisas que eu ouvi, era a eloquência da intelectualidade do professor Mário e a capacidade dele, também o caso da pirâmide é esse mesmo, ia em busca de compreender para poder fazer a síntese do modelo teórico. Enquanto ele não conseguisse a síntese mais representativa, ele não se achava ainda em condições de fazer a intervenção. Então, como começava o professor? Assim. Ele se expunha sobre um determinado desafio ou tarefa profissional, e a primeira coisa que fazia era reunir o seu conhecimento até aquele momento sobre aquele tema, para fazer a primeira compreensão daquele conjunto de informações que tinha naquele momento. Esse era o estudo. Esse é o gesto dele de representar sempre de modo gráfico aquela fase daquele conhecimento. Depois que ele compreendia e era capaz de fazer uma síntese, ele dizia como propor. E fazia, portanto, os primeiros rabiscos dentro dessa forma. Mas o que acontecia? E aí também na matemática faz o processo evolutivo. É que quando ele fazia aquela, digamos, primeira versão do projeto, ele já sabia mais. Aquilo também foi uma maneira de estudar e dominar.
Então, se ele já sabia mais, ele já compreendia mais, ele já sintetizava de uma forma mais profunda e era capaz de fazer já uma segunda proposição de intervenção de uma forma mais crítica. E algumas vezes, em alguns momentos, assim eles davam uma marcha inversa. Eles se posicionavam no seu conhecimento para criticar a proposta. Era uma crítica e fazia o caminho inverso. E isso era uma... Pessoal, eu estou falando coisas por uma série de projetos, mas se foi isso que eu, pelo menos, aprendi, eu acho que está sendo importante transmitir, não é? Porque a genialidade não vinha de ideias acontecidas, não. Vinha desse processo trabalhado, às vezes penoso. Quantas vezes uma interrogação do professor sobre determinado conhecimento parava tudo para pesquisar até encontrar um dado, uma resposta. E eu sei que também ele fazia esse método no processo pictórico da recomposição dos desenhos urbanos da cidade do século XIX. Trabalhou 2 vezes, eu fiz, a pedido dele, claro, para muita minha satisfação, uma pesquisa sobre o desenho de uma pedra, de um portal, de uma casa que ele soube que estava no arquivo, no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, que tinha sido levada essa pedra de coroamento do portal, estava lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá, decalquei a pedra num papel com carvão e trouxe para o professor. E perguntei instigado, professor, o que é que... Se isso que eu trouxe é um detalhe do brasão ou da pedra esculpida que estava no portal, e o quadro que o senhor está fazendo, isso é tão longe na perspectiva, isso não tem nada a ver. Então, a resposta dele demonstra essa profundidade. Quer dizer, ele precisava estar autêntico, ele não queria que fosse diferente, mesmo que o domínio do conhecimento, e ele cobrava muito de todas as pessoas próximas. A princípio, eu não entendia, achava que era exagero, depois eu entendi que era um privilégio. Se todos os que falaram aqui que conviveram com o professor, têm essa percepção, é porque ele se dedicava às pessoas que ele acreditava que tinham potencial. E ele se frustrava e se irritava quando as pessoas que tinham potencial não correspondiam no seu desenvolvimento. Ele era muito honesto, inclusive, nessas relações. Não transgredia com essa forma. Daí é que é um formador realmente espetacular. Mas, veja, se esse esquema do desenvolvimento é uma coisa que podemos entender como uma mecânica, uma máquina que está envolvendo todos os nossos projetos e proposições, explica um pouco quando o quadrante fica nós ficamos na atitude, digamos, bastante intelectualizada entre a compreensão e a síntese. Ficamos entre a compreensão e a síntese, achando que aquilo ainda não está suficiente, tá certo? E não avançamos em relação à questão do projeto. Eu tinha um pouco dessa tendência de querer estudar mais para propor, estudar mais, nunca era suficiente estudar mais, e ele rompeu a força, fazendo com que, mais ou menos, dissesse o seguinte: nós hoje rimos muito daquilo que fizemos no passado, porque conhecemos mais, compreendemos mais, e olhamos o que façamos, às vezes com vergonha, às vezes com o depoimento da juventude e tudo mais. Mas se você levar isso para o projeto, você solta a sua ousadia. Ou seja, parta do princípio que amanhã você fará um desenho melhor do que fez hoje. Mas não tenha vergonha do desenho que você faz agora, porque ele é parte do processo. Então, não deixe por maior ou menor que seja o seu conhecimento, não deixe de fazer uma proposição, não deixe de fazer uma síntese, porque ninguém é tão ignorante
que não seja capaz de ter uma compreensão, de sintetizar e propor. E esse processo é que vai lhe ensinar a fazer esse desenvolvimento. De modo que pretendo dedicar, quer dizer, um tempo possível para fazer com que esse mecanismo que convivi em vários projetos, e revejo eles, revejo o projeto do professor no ordenamento do complexo industrial do quilômetro 14, depois, no primeira intervenção, em 83, do transporte de massa, quando ele fez a proposta, e ali, o que era o domínio? De fato, o professor Rebouças até usava um pouco isso com a vaidade merecida. Ele dizia as cotas em que você estava. Não, você está aqui na cota 41, vai para ali a cota 75, tal o domínio da orografia. Não é? É do professor Rebouças sínteses comparativas, como a professora Ana contou aqui. Isso eu ouvi várias vezes. Salvador é uma Veneza, que tem os seus diversos bairros nas cumeadas e nas encostas, e esses canais verdes que fazem essa integração. Enquanto muitos arquitetos urbanistas criticam e dizem que essa cidade é uma cidade de defeitos topográficos, bloqueios topográficos, ela, na verdade, quando é bem compreendida, é uma virtude topográfica. Podemos ter um zoneamento, também concordo com o que disse aqui a professora Ana, da sua leitura, e olha só, e não conheceu, hein? Né? Quando interpretou, que foi do professor Rebouças, o dizer assim, o plano normativo não tem significado se não for testado. E como é que testa o plano normativo? É preciso fazer com que ele tenha exemplos. Algumas coisas têm que chegar. A expressão foi anteprojeto, professora, que ele falava? Mas ele quer dizer, alguma coisa tem que ser testada sobre aquilo que está formulado num plano normativo para que dê a sua aplicabilidade no sítio. Senão surge a ignorância de fazer zoneamentos como se essa cidade não fosse diferente a cada uma dos seus relevos. Falar de Rebouças ainda é difícil, e nesse dia que nós estamos nessa data, dizendo que tudo que eu ouvi do Eliodoro e da Ana, e tenho ouvido do professor Rebouças, tenho às vezes agora, e acabei também de emocionar, porque o filho é muito parecido com ele, é demais, tá certo? Não é preciso fazer nenhuma projeção assim, de visual para poder vê-lo aqui. Até mesmo na forma de sorrir, de estar... Não precisa. Não precisa. Bom, meus amigos, é preciso estudar Rebouças também da forma como ele foi formado. A história dele de ter chegar a ser o arquiteto urbanista ou a mesma coisa para ele, começando como agrônomo, como topógrafo, desenvolvendo também a sua notável formação artística, era porque ele conseguia enxergar. Isso fez com que ele conseguisse enxergar aquilo que não foi feito, aquilo que ainda está sendo projetado. E essa capacidade de antevisão é de fato, um fenômeno chamado de Jorge Rebouças. Bom, é o que eu tenho a dizer. Vamos chamar, então, a última apresentação de hoje, é o Ronan Caires de Brito, o sobrinho do professor Diógenes. Olá, boa tarde, boa noite a todos, né? Obrigado, Nivaldo, por essa oportunidade e também parabéns por esse esforço hercúleo que você fez de desenterrar das trevas Jorge Rebouças, que infelizmente não foi devidamente reconhecido, e você conseguiu dar essa projeção através dessa programação absolutamente relevante.
Diógenes era irmão de minha mãe. Minha avó teve 3 filhos, homens e uma mulher. Desculpe. Áurea, minha mãe, irmã de Diógenes. Diógenes tinha mais um irmão mais velho, que era o Zezito. Era um cientista do olho, era um oftalmologista que pensava tudo como se fosse um fundo de olho. A vida dele toda era absolutamente voltada para essa ciência e a tecnologia. Quando nos visitava, trazia sempre as melhores câmaras fotográficas, os relógios mais modernos que podia existir, e ele funcionava exatamente como um fundo de olho. A cabeça dele era uma cabeça programática. O outro irmão de Diógenes, o Antônio, ao contrário, era um libertário, era um engenheiro civil, um grande matemático, depois um pintor, escultor, e faleceu no ano passado, uma semana, 15 dias depois que a minha mãe faleceu. Minha mãe era um Buda mulher, era uma Buda feminino, era uma pessoa que tinha uma compaixão gigantesca, né, para a vida, e soube segurar ondas pesadíssimas de meu pai, porque meu pai foi um proscrito durante 10 anos, meu pai foi fugitivo da polícia de Dutra por ter sido membro do Partido Comunista e constituinte de 46. Então, esses deputados todos foram presos, meu pai também, prisão decretada, prisão preventiva, eles conseguiram habeas corpus, fugiram todos, e meu pai ficou na ilegalidade praticamente 10 anos, até a chegada de Juscelino, em 58, quando anistiou os presos políticos. Esse introito é para dizer que existia um albergue ali na Princesa Isabel, um grande albergue, que era a casa de minha avó. A Adelina, a mãe desses 4 filhos, sempre teve essa casa aberta para acolher esses filhos todos, ou sobrinhos e netos, que por alguma razão precisavam ou se esconder, ou precisavam de uma proteção maior. Então, esse grande albergue foi o lugar onde eu nasci. Então, eu conheci Diógenes, né? Ele, além de ser meu tio, irmão da minha mãe, foi meu padrinho. Ele e Dulce, a mãe de Diógenes Filho, que eu chamo de Dio. Eu não sei se ele teve outra afilhada, acho que não. Hoje foi o único afilhado, sou eu. E me custa até hoje imaginar Diógenes numa pia batismal, com aquela criança, com aquela roupinha branca. Eu acho que ele seria muito estranho isso, mas os certificados estão lá. Ele errou em meu nome, porque meu pai não estava aqui na época. Meu pai estava fugido, foi para a América do Sul fazer levante comunista com Prestes e Marighella, essa turma toda. E coube ao padrinho fazer o meu registro civil. E o nome de meu pai é Caires, com Y, da França, e Brito, com 2 T's, de Portugal. E ele achava um horror essas questões de estrangeirismos. Aí tirou meu Y e tirou meu T. Isso me deu um problema gigantesco nos meus documentos. Inclusive, na morte de meu pai, no inventário, eu tive que salivar o tabelião para poder me considerar filho daquela pessoa que tinha um sobrenome diferente. Mas, então, esse albergue que eu falo era o lugar que morávamos, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, e meu pai sempre intermitente, fugindo, chegava uma visita, ele escapulia, tal. E logo depois, o que é que acontece? O pai dele se separa da mãe. Ele era muito jovem ainda, 2 anos, 1 ano e 3 meses. E para onde é que Diógenes correu? Diógenes correu lá para a casa da minha avó. Então, ficava no quarto da frente, meu pai e minha mãe, meu pai, evidentemente, sempre fugindo e aparecendo, alguém batia na porta, ele saía pelo fundo, não sabia se era a polícia, enfim. E sobrinhos de Diógenes, que moravam em Vitória, que vinham para ficar em Salvador, sob a guarda de minha mãe, porque eram problemáticos. Tinha um que era um beatnik, naquela época, década de 50. E tinha outra que era linda, era a Marilyn Monroe, uma mulher maravilhosa, namoradeira. Então, o pai não aguentava aquilo, o Espírito Santo mandou para minha mãe tomar conta. Então, ficava essa casa com o Diógenes morando, meu pai e minha família, esses 2 sobrinhos, e mais um sobrinho secundário de Tabuna, que esse era normal, esse não causava problema nenhum, apenas veio estudar aqui. Mas era um grande albergue essa casa. E aí eu comecei a conhecer Diógenes a partir dessa convivência pessoal na casa desse grande albergue de minha avó.
Uma pequena correção, a família de minha mãe, como a de meu pai, são sertanejas, todas duas. Meu pai vem lá da Chapada, de Paramirim, e minha mãe vem de Tartaruga, que é um distrito de Amargosa. Tartaruga é o lugar que você acabou de entrar, você já saiu, até hoje. É uma cidade tão pequena que realmente parece até que ela é ilusória, não ficou a mesma coisa. E a família de minha avó, né, descendente de índios daquela região lá de Santo Antônio de Jesus, da tribo da Pedra Branca, minha bisavó era filha de índio, eu conheci ela. Migra, então, para Itabuna, e Itabuna fica lá, meu avô no comércio, depois se dedica à fazenda e falece. E minha avó fica uma primadona, uma aristocrata do cacau, porque meu avô começou a comprar fazendas e elas ficaram envolvidas no cacau. E não tinha nenhum filho que tivesse tendência para ser um cacauicultor. A cabeça de Diógenes jamais poderia ser um dono de fazenda de cacau. Antônio Rebouças, um alucinado pintor, fantástico. Foi meu ídolo muito tempo, até eu brigar com ele, nunca mais falei com ele, e não fui ao enterro dele, inclusive. Minha mãe jamais poderia ser uma fazendeira também, que ela tinha uma cabeça completamente voltada para cuidar de meu pai, da loucura de meu pai. Então, quem sobrou? Diógenes. Diógenes, você vai para Itabuna, você vai tomar conta das fazendas. E você vai estudar, aí está uma correção, não agronomia, agrimensura. Ele estudou agronomia na Escola Agronômica de São Bento das Lages. Mas ele aprendeu, foi a agrimensura, daí que ele teve esse conhecimento geodésico de entender a orografia, de entender as declividades, as arquiteturas orbitais do Sol. Ele era um mestre na sombra, sabia fazer esses projetos que vocês veem que tem uma ventilação fantástica, é pelo conhecimento que ele tinha da geodésica. Então, quando ele foi trabalhar com o Mário Leal, ele entrou com todo esse background de conhecimento físico do território. As implantações dos prédios dele são fenomenais, com um ou dois pecados que ele tem, que todos nós temos, mas, basicamente, a implantação dele, o posicionamento da edificação era impecável, porque ele conhecia essa questão de declividades em relação à projeção de sombras, etc. Então, meu conhecimento com o Diógenes foi assim, foi como sobrinho e como afilhado. Ele nunca me elogiou na vida dele, em nada. Eu trabalhei algumas vezes com ele, ele era muito severo. Severo não do ponto de vista da brutalidade, mas eu não sei como é que eu poderia dizer, mas da discreção, absolutamente discreto, né? E eu tive várias oportunidades de conviver profissionalmente com ele. Muito pouco como colaborador, mas como curioso e aprendiz. Eu fui trabalhar com ele no segundo científico, estava no Central, tinha me decidido pela arquitetura e pedi para ele deixar eu ficar lá no escritório dele, lá na cidade de Salvador, que era realmente uma extensão da universidade. Aquilo não era um escritório, era uma extensão da UFBA, da Escola de Arquitetura. 3 grandes salas. Uma primeira sala ficava ele com os queridinhos dele, ele tinha queridinhos, né? Sempre teve queridinho, e eu fiquei como afilhado queridinho. Mas eu não fazia nada a não ser aprender a usar régua T, esquadros, canetas grafos e fazer os carimbos das plantas com os normógrafos. Eu nunca fiz nada, absolutamente nada, nesse segundo científico. Apenas convivia com os estudantes, com os alunos que vinham. Tinha uma segunda sala voltada para o mar, que era uma biblioteca fantástica, com todos os periódicos atualizados, com a bibliotecária, inclusive, e uma terceira sala, que era a infantaria. Ficava o pessoal do desenho pesado, a turma que desenvolvia os projetos, todos os alunos. Então, aquele escritório, basicamente, Eleodoro se lembra disso, era uma extensão da Escola de Arquitetura, mais do que o escritório. E a postura dele era a postura de mestre de escola e não de arquiteto. Ele ficava lá ensinando as pessoas, visitando as pranchetas. Final da tarde, chegavam as pessoas amigas, chegava o Norberto, chegava o Evaldo Luz, chegava Admar Guimarães. E eu lá tinha 17 anos, ia fazer o quê? Nunca me pediu para fazer nada, nunca olhou o trabalho que eu estava fazendo, se prestava, se não prestava. E eu respeitava, porque eu conhecia ele de casa também, sabia qual era o ritmo dele. E depois eu trabalhei em algumas outras oportunidades como colaborador muito, muito medíocre. Eu fui um colaborador medíocre nos trabalhos dele, porque minha cabeça estava em outro lugar.
Eu não devia, a princípio, ter feito arquitetura. Ele disse para meu pai, olha, Ronan não vai ser um bom arquiteto. Ele vai ter que escolher uma coisa maior, uma coisa diferente, mas não arquitetura. Eu sou ecologista hoje, biólogo ecologista, e parece que ele acertou na mosca quando ele disse isso. E depois eu tive, mesmo depois da biologia, quando eu estava sem grana, eu batia na porta dele lá no escritório, já no Visconde de Cairu, dizia, Dil, chamava ele de Dil, você tem alguma coisa aí para fazer? Ele disse, tem aqui essa estação de biologia marinha aqui, vai que você é biólogo, dá uma olhada aqui lá para o Espírito Santo, lá para o RUSC. Aí essa eu desenvolvi toda, mas ele nunca disse que estava bom nem que estava ruim. Severo, era um escritório pequeno, minimalista, ficava o secretário, o Sancho Panza dele aqui na frente, que era o Péricles, absolutamente surdo. Entre Péricles e minha prancheta tinha uns arquivos de metal, a minha prancheta, a de João Campos, que era um mago na caneta grafos, esse era um grande desenhista, e lá no fundo Diógenes olhando com olhar realmente prescrutativo, ele ficava com aquela cara indefectível nos olhando. E João, morto de medo, de costa para ele, porque João tinha muito medo de Diógenes, e eu de frente para Diógenes e de frente para João. João conseguia a proeza de pegar um desenho bidimensional e transformar em tridimensional. Ele conseguia, isso Diógenes dava o maior valor, você conseguir pegar uma prancha daquelas complicadíssimas, como, por exemplo, a Contorno, que foi feita na época que eu estava lá, a Fonte Nova foi feita na época que eu estava lá, e conseguir, com grossuras de penas exageradas, às vezes, dar a impressão exata da profundidade do desenho. E Diógenes falava, os desenhos têm que ser assim, porque têm que ser compreendidos por um engenheiro e por um mestre de obra. Então, seja o mais claro possível para poder se dar essa visão tridimensional numa superfície bidimensional. Mais uma vez, nunca elogiou nenhum trabalho que eu fiz. E elogiava, aí depois eu comecei a perceber que ele elogiava a mim pelos amigos, pelos colegas, e chegavam para mim essas coisas, mas eu não, eu era uma pessoa absolutamente irrelevante no final da vida dele. Ele se tornou muito íntimo meu, eu me tornei o confidente dele, de confidências pessoais, de confidências profissionais, e nesse momento nós tivemos uma relação muito bacana, né? Foi uma relação de intimidade mesmo muito grande. E uma vez, no almoço lá na casa de minha mãe, em Buscavida, e meu pai, casa que ele projetou, que é uma das poucas residências que ainda resistem até hoje, mesa grande, a família, meu pai tinha morrido, e ele não assumiu, digamos assim, o patriarca da família. Ele foi praticamente levado a sê-lo. Então, ele sentava no lugar que meu pai sentava, minha mãe sentava ao lado dele, os filhos, os sobrinhos, os primos em volta, e aquele grande almoço de família. E, nessa altura, ele já era casado em segundas núpcias com Delza. A minha tia e madrinha era Dulce. E Delza não tinha papas na língua. Era uma pessoa assim que estourava, falava o que ela queria, na hora que ela quisesse. E Diógenes, na mesa, sentado, aí ela faz, Ronan, você sabe que seu tio acha você um gênio? Aí eu olhei para ele estava vermelho, porque ele nunca teria coragem de me elogiar e foi dizer à mulher dele que eu era um gênio. Aí ele aproveitou esse embalo, né, que era um gênio, aí ele se soltou. Disse, eu vou dizer uma coisa aqui agora para vocês, especificamente para você, Ronan, que eu nunca contei a você nem a seus pais. Você se lembra que quando vocês eram pequenos, eu sou 4 anos mais velho do que Dilzinho, quando a mãe dele, quando o Diógenes pegava ele para passar os domingos lá em casa, eles eram separados, os pais, Dilzinho passava os domingos conosco, almoçava, e de tarde tinha um programa fantástico, que era visitar as obras. Então ele levava eu e Dilzinho no Citroën que ele tinha, ele só teve 2 carros, um Citroën e uma DeSoto horrorosa, uma coisa assim, que não combinava com ele, toda arredondada, parecia daqueles fazendeiros do petróleo texano, com a carroceria atrás que não cabia, nunca colocou nada nessa carroceria. E aquela alavanca aqui na mão. Então ele pegava eu e o Dilzinho e nos levava para visitar as obras de domingo. E aqui, nessa escola politécnica, nós tivemos, eu quero saber quando é que ela começou a ser construída, porque nós tivemos aqui, não sei se você se lembra,
quando estava batendo as primeiras fundações. Então, nós descemos lá embaixo, era um pátio de terra batida. Enquanto ele ficava olhando, não sabia o que ele estava fazendo, eu devia ter meus 8, 9 anos, diziam que tinha 5, né? E nós ficávamos brincando com uns pedacinhos de madeira, fazendo casinhas, fazendo carro, de brincadeira, enquanto ele olhava essa construção aqui. Então, isso é uma coisa muito importante. Está acontecendo hoje aqui, esse evento, nesse lugar que nós conhecemos desde o começo. E depois daqui, nós íamos tomar sorvete na Oceania. Lembra disso? Saímos daqui, isso acontecia vários domingos, em vários lugares. E íamos tomar sorvete de tarde na Oceania, que era um lugar chique da cidade, o edifício Oceania. Mesas de aço inoxidável, cadeiras de aço inoxidável, garçons com summer e com as golas e as mangas puídas, mas com summer, todos eles elegantes ainda, como tem no centro do Rio de Janeiro, aqueles restaurantes ainda, né? E nós fomos para lá. Isso, voltando para esse almoço da casa de minha mãe, ele se aproveitou e se soltou. Eu vou lhe contar uma coisa que eu nunca te disse, nem a você, nem a seus pais. Naquele dia que nós fomos lá visitar a Escola Politécnica, depois fomos lá para a Oceania, você estava infernal no carro. Você estava no banco da frente, você pulava, você parecia que estava possuído, e virava para trás e esmurrava Dilzinho, batia. E aí eu peguei você pelo braço e sacudi, falei, para com isso! Para com isso! Não fa... Eu nunca vi ele pegar ninguém pelo braço para dizer isso na vida. Ele sempre foi um cara absolutamente delicado. Para com isso! Para com isso! E você sabe o que você fez quando eu fiz isso? Eu digo, não, você deu uma cusparada em minha cara. Aí eu pensei comigo, digo, esse cara, quando crescer, vai ser um problema, porque não vai respeitar ninguém, não vai ouvir conselho de ninguém, e vai ser uma pessoa independente. Limpou o cuspe, que foi uma cusparada bem razoável, limpou o cuspe com o lenço e fomos tomar o sorvete depois. Isso ele levou 40 anos para me confessar. Então você imagina. Mas então esse era a persona Diógenes. Eu fui convidado para vir aqui em novembro, né, para falar sobre a persona. Mas como eu vou viajar, vou fazer uma viagem longa, tudo que eu falar falaria sobre urbanismo seria redundante em função das pessoas que me antecederam. Então, eu preferi falar sobre esse Diógenes, que as pessoas não conheciam. O Diógenes dandy. Ele era um dandy elegante, bonito, né? Ele impressionava as alunas. Ele nunca foi um mulherengo, mas ele conseguia seduzir todas aquelas meninas que ficavam... Ele era muito elegante, só andava de gabardine, né? Cachimbo na boca, perfume Bond Street, ele só usava Bond Street. Eu sempre que eu via no quarto dele, eu futucava o quarto dele tudo. Primeira vez que eu fiz barba foi com o aparelho de barbear de dar corda, que ele trouxe dos Estados Unidos. Eu fiz, tinha 10, 11 anos, aí fiquei com o busto todo, né? E ele era um absolutamente elegante. Então, ele falava sempre numa dupla de alfaiates, chamados irmãos Politano. Irmãos Politano, Aí eu fiquei com esses irmãos Politano na minha cabeça, que ele sempre comprava peças de gabardine, tropical inglês, né, de linho, diagonal, e fazia paletós e ternos impecáveis. Aí passam-se os anos. Uma vez eu voltei, fiz biologia, a arquitetura não me interessava mais para fazer biologia, e mesmo assim continuava voltando para trabalhar sempre com ele em alguma coisa. E aí eu fiz um pequeno escritório de planejamento. E comecei a mudar. Eu também queria ser um dandy. Eu era de hippie, eu virei um dandy. Aí comprei umas gabardines inglesas, mandei fazer umas calças no alfaiate. Aí procurei o tal dos irmãos Politano. Tinha um irmão Politano ainda. O outro tinha morrido. Era lá embaixo, numa daquelas transversais da Rua Portugal. Estava lá o velhinho só fazia tirar as medidas e os funcionários costuravam e faziam o resto. Aí eu disse, olha, eu estou vindo aqui porque meu tio vinha muito aqui. Disse, quem era seu tio? Digo, Diógenes Rebouças. Doutor Rebouças, você é sobrinho do doutor Rebouças, um grande cliente que eu tinha. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Seu tio vinha, fazia primeiro as medições que eu tomava, né? Depois ele vinha fazer a segunda prova. A terceira prova, ele fazia a quarta prova. E a quarta prova que ele fazia sentado, para poder a manga do paletó não subir.
Então, o cara tinha essa delicadeza no vestir, né, que você olhava assim, era um príncipe das Astúrias, na verdade. Então, esse era o Diógenes que eu conheci, gostava muito dele, fiquei mais perto no final da vida, como eu falei. E esses elogios vinham sempre por tabela. Trabalhei depois, o último trabalho que eu fiz com ele, a Lê trabalhou conosco, a Alejandra. Foi uma encomenda que foi feita pela Bahia Tulsa para compatibilizar a APA do Litoral Norte com um plano diretor de turismo da Bahia Tulsa. A APA ia para um lado, um instrumento bem mais antigo, e o plano ia para o outro. Não havia uma superposição, um desoneamento, nem de critérios. Então, uma empresa que ganhou esse trabalho nos contratou, a mim e a mais 2 arquitetos. Eu entrei como planejador ambiental e ecologista, e os 2 arquitetos como arquitetos. Aí fizemos um trabalho de compatibilização, complicadíssimo, no fim, porque eles me abandonaram, eu fiquei sozinho e a Lê, a desenhista e o planejador. E era um trabalho que envolvia estatística multivariada para definir zonas de homogeneia ambiental, ou seja, o prato feito para o urbanista pegar e trabalhar em cima. No final de contas, ele recebeu, eu convidei ele recebeu um mapa que seriam áreas onde toda a semelhança daquelas áreas, daquelas retículas pelas UTMs, eram semelhança de, no mínimo, 80% em função das variáveis estudadas. Então, era um lençol enorme, né, com manchas. O que era amarelo, você podia interferir do mesmo jeito. O que era azul, você podia interferir do mesmo jeito, porque as declividades eram semelhantes em, no mínimo, 80%, a cobertura vegetal, enfim, todas essas variáveis. Isso eu convidei, ele disse, rapaz, que trabalho fantástico. Aí ele elogiou, eu vou trabalhar com você nisso. Aí pegou, botou em cima da mesa dele e começou com o Creon a fazer o projeto urbanístico em cima dessa matéria-prima de masterplan. Fizemos e fomos discutir com isso com os empresários e a Bahia Tulsa. Ficamos lá numa mesa, eu e ele aqui do lado, e aquela turma toda em volta, e eles começaram a fazer chicana com o nosso trabalho. Dizer que aquilo era um trabalho acadêmico, que os hotéis tinham que ficar perto da praia. A APA do Litoral Norte colocava os hotéis a cavalheiro, para você poder ver toda aquela extensão de dunas, e alguns pontos lá embaixo de apoio, que eram adequados. É como se você estivesse assistindo a uma grande ópera na primeira fila, você não ia ver nada. Você tinha que recuar um pouco para você ter essa visão panorâmica. E argumentamos isso, e essas argumentações foram completamente desacreditadas por aquele grupo de empresários que estava ali, aqueles que o pessoal... O trecho, basicamente, era do rio Pujuca até o rio Sauípe, né? Então, todo esse complexo que depois a Odebrecht fez, né, bombardeou completamente esse projeto original, deu um tiro em cima disso, invadiu-se a Conder, que a Conder naquela época era quem cuidava da unidade de conservação, mudou todo o decreto da APA, isso é um absurdo, isso é um crime fazer isso, e nós 2 na mesa vendo aquilo acontecer. Resultado, eu e ele pegamos todos os nossos trabalhos, enrolamos, levantamos, deixamos aquele grupo de pessoas ali, né, idiotas absolutos e corruptos, né, e saímos. Eu perdi $25 mil, porque era uma parte do projeto, mas cancelei o contrato. Aí eu vejo que a previsão dele da cusparada deu certo, né, que aquele cara que cuspiu na cara do mestre jamais iria baixar a bandeira para um grupo de safados como aquele, né. Isso... Acabou o contrato, eu tive que rescindir o contrato. Cheguei em casa, eu tinha ainda do escritório um capital de giro de alguns poucos reais, cruzeiros na época. Aí peguei, parti no meio o cheque, disse, bom, Diógenes, esse cheque aqui é seu e esse é meu. O escritório acabou. Não faça isso. Aí ele ficava vermelho, com o dedo. Nossa relação não passa por isso. Não me fale em pagamento. Eu tive um prazer enorme em fazer isso. E o seu trabalho foi magnífico. Fez muito bem cancelar. Então, esse foi o último trabalho que nós fizemos. A Alejandra trabalhou muito, colaborou com isso. E esse era o Diógenes que eu conheci, que eu aprendi a amar, tanto quanto a meu pai. Porque, como meu pai, embora quando chegava em casa era um pai carinhoso, mas era um pai ausente às vezes. E esse cara não. Esse cara, com todas
os palpos de aranhas que ele tinha, mas foi realmente um segundo pai para mim. Era isso mesmo. As outras pessoas para vir aqui fazer parte da mesa: Ana, Leodoro, Prado, Valadares, Leonardo. E queria também convidar, eu gosto muito de quebrar a formalidade, viu? Eu gosto de fazer uma coisa informal. Então, eu não me sinto bem de estar participando desse momento, disso aí. Apenas eu mandei um e-mail para Nivaldo colocando à minha disposição e disse que a escola não podia estar fora, e você está fora, Nivaldo. Vem cá, por favor, faça parte aqui da mesa, e Naya também representando a Escola de Arquitetura, né? Eu acho que é importante vocês estarem aqui na mesa, né? Mais do que eu. Então, pela orientação que Nivaldo me deu, agora seria uma parte de debate, não é isso, Nivaldo? Estaria aberto aí para quem quiser fazer algum tipo de colocação, alguma pergunta, estariam aí à vontade. Ok? Como estamos aí gravando este evento, era interessante que a pessoa se identificasse, para ficar registrado, né, o nome. Alguém gostaria de fazer alguma... Pronto, por favor. Alô? Eu teria várias provocações ou perguntas, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer. Eu acho que foi muito boa, foi muito rica a mesa.